Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é regra de trânsito para ciclistas. E para falar sobre esse tema está aqui conosco a diretora de mobilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Carla Meinec. Afinal, ontem celebramos o Dia Mundial Sem Carro e uma das alternativas é a bicicleta. E a Prefeitura de Porto Alegre tem investido na ampliação da malha cicloviária, bem como atraindo novas empresas para fornecer esse meio de transporte alternativo. Por isso, hoje vamos falar então da importância do investimento e também orientar quanto às regras de trânsito para os ciclistas. Boa noite, Carla. Boa noite, Amanda. Boa noite, Evanira. Primeiro, é uma honra estar aqui no programa TV Ubra, falando sobre mobilidade ativa, e também é um privilégio, eu, enquanto servidora pública, trabalhar na gestão do prefeito Melo, com o secretário Adão e Matheus, muito focados em gestão de qualidade de resultado. Então, é bastante desafiador e é extremamente participativo esse processo. Então, é muito desafiador mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E você aí de casa, se tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envia sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 51 3029 8080, que a Carla Meinec vai responder todas as suas dúvidas aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e você já pode interagir através do nosso WhatsApp, 51 3029 8080, para tirar todas as suas dúvidas. Quero novamente, então, agradecer, Carla, a tua presença aqui no nosso programa Papo Certo. Então, começando, Carla, você vê um aumento na utilização da bicicleta como alternativa de transporte? Muito. Falando por Porto Alegre, eu já trabalho com essa área de mobilidade há 20 anos. Então, a gente vê um salto estratosférico na utilização de ciclistas, né, e de bicicletas. Muito em função da infraestrutura cicloviária que está sendo implantada e também muito decorrente do sistema de bicicletas compartilhadas, que incentivou muito a utilização. Então, foram dois propulsores extremamente importantes para disseminar a utilização da bicicleta em Porto Alegre. E também é uma tendência que nós observamos, não só em Porto Alegre, mas em outros municípios, no mundo também, não é? O mundo inteiro, digamos, principalmente a Europa, sempre começou na frente na questão de bicicleta. Então, todos os exemplos, os bons exemplos, a gente pôde se inspirar bastante nas soluções da Europa. As bicicletas compartilhadas começaram lá em várias cidades, né? E eles têm a questão ambiental muito presente, a poluição atmosférica, ela é muito pesada, muito maior que aqui. Então, para nós, serviu de estímulo também para a mobilidade ativa, para a saúde, para a qualidade de vida, Perfeito. que é muito importante. Muito obrigado. Diretora, e na sua opinião, o que tem levado as pessoas a buscarem mais essa alternativa? Primeiro, a geração mais nova, ela se descolou visivelmente do carro. Aquele sonho de consumo que chegava a 18 anos, todo mundo sonhava com carro próprio ou ter condições de comprar o seu carro de segunda mão, essa geração nova, ela já se descolou dessa realidade. Segundo, a consciência ambiental ela está maior
E também a bicicleta, com a infraestrutura, ela se mostrou uma alternativa muito interessante de deslocamentos para regiões pequenas, entre regiões de bairros, centros locais, regionais, né, da cidade, e até deslocamentos maiores com integração. E buscando as referências de fora, as pessoas também procuram e começam a cobrar essa vinculação, essa participação ativa na cidade. Sempre que tu caminhas e sempre que tu anda de bicicleta, o teu contato com a cidade é muito mais rico, né? E aí tu começa a incorporar mais a questão da cidade, de conservação, de problemas, e tu começa a participar mais de todo o processo. Então, é só coisa positiva, né? Também vejo dessa forma. Perfeito. A Prefeitura tem investido na ampliação da malha cicloviária em Porto Alegre. Quando começou e como está este processo? Pois então, Porto Alegre foi uma das capitais pioneiras na criação do Plano Diretor Cicloviário Integrado. É uma lei complementar, ela foi promulgada em 2009, e a partir de 2009, com a definição, digamos, dos eixos principais, o da malha, da rede cicloviária, se começou o planejamento para essa execução. Então, ele, de fato, começou a ter números expressivos. Em média, tem anos que acontecem mais quilometragens, outros menos, mas, em média, em torno de 7 quilômetros ano, a partir de 2011, que a gente começou a consolidar com mais velocidade. Inicialmente, muito decorrentes assim, de contrapartidas de empreendimentos. Um shopping que vai se instalar acabava construindo contrapartida em ciclovias também, investimentos, financiamentos federais. Então, o sistema de construção da malha basicamente foi contrapartidas e financiamentos. Quantos quilômetros Porto Alegre já tem de malha cicloviária? Hoje, até agora, em 2022, em torno de 73 quilômetros. 73 quilômetros. É um grande número. E é bastante difícil executar, porque envolve obras de infraestrutura, muitas vezes, muita sinalização, ajustar a infraestrutura existente também, mexer em alguma rebaixos, enfim, adequar a realidade. Então, a infraestrutura, ela precede um projeto, né, de geométrico, enfim, para sinalização, para depois ser implantado. É como se fosse um projeto para uma rua, por exemplo. Quase isso. Tem todo um estudo do... eu acompanhei, principalmente na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Isso. Eu moro próximo à Avenida Ipiranga e eu acompanhei por muito tempo aquela construção. Às vezes até eu imaginava que fosse mais fácil e mais rápido. Fosse só fazer uma capa asfáltica e pintar, seria isso. Mas não é, não é? Nem sempre. A gente tem assim, 3 graduações na infraestrutura. A ciclovia, que ela é feita com base, subbase, pavimento separado, digamos, do leito viário. Tem a ciclofaixa, que ela é pintada, redividindo o espaço da via, né? E tem áreas compartilhadas, né? Que a gente trabalha onde não tem espaço, se divide os maiores desafios. Exatamente. Então, cada situação tem que ir a campo, tem que ter levantamento, tem que ter medição para gerar projeto. Então, 73 quilômetros, assim, é uma conquista, né? Para o grupo pequeno que se tem ali na IPTC e na Secretaria de Mobilidade. Obrigado. E o aumento da oferta e da procura também gera maior número de acidentes. Como a Prefeitura administra essa preocupação? Há medidas preventivas, educativas nesse sentido? É uma das coisas, acho que mais importantes e que mais nos traz orgulho assim, do trabalho da IPTC e da Secretaria de Mobilidade é o trabalho sério, o rastreamento dos acidentes que ocorrem em todos os modais, tanto acidentes com veículos, atropelamentos, enfim, acidentes com bicicletas. Nós temos sistemas georreferenciados que, inclusive, indicam o ponto certo onde aconteceram os acidentes, o turno, o tipo de veículo envolvido. Então, isso dá uma base estatística de dados para achar os problemas, os defeitos, trabalhar com segurança. Para vocês terem uma ideia, em 2000, quando nós iniciamos o trabalho na IPTC, o índice de fatalidades, não só por acidente de bicicleta, mas em torno de 200 óbitos, digamos, do trânsito por ano. O nosso número hoje está em 70. Então, assim, os trabalhos de planejamento, principalmente de educação e fiscalização, foram fazendo essa diferença, essa queda, ano a ano, nesse número. Para os ciclistas não é diferente, né? Então, a gente tem que identificar as melhores situações de segurança, dar segurança para que ele possa usar a infraestrutura vigente e trabalhar muito com a educação, né? Que eu acho que esse é o ponto ainda que eu sinto que falta por muitos condutores, enxergar o ciclista também como um modo de transporte que tem espaço para compartilhar na via. Então, assim, esse é o trabalho que a gente está perseguindo e está aumentando
a possibilidade de trabalhar com educação na área de ciclistas. Muito bom. Diretora, diga para nós quais são as regras de trânsito para os ciclistas. Bom, vamos lá, tem várias, né? Qualquer ente, seja pedestre, ciclista, motociclista, condutor, ele tem direitos e deveres no trânsito, né? Então, a princípio, quando todo mundo vai tirar carteira, ou os ciclistas que não têm carteira ainda, eles têm que conhecer as regras de trânsito. Então, assim, sempre circular quando não tem ciclovia, não tem infraestrutura específica para ele na via, marcada, ciclofaixa, ciclovia, área compartilhada, ele sempre deve usar o acostamento ou o bordo direito da pista, né? Então, onde não existir infraestrutura cicloviária, ele tem que ficar sempre do lado direito, ou acostamento ou junto ao bordo direito. Digamos, quais outras regras? Ele não pode andar na calçada onde não tiver sinalização que permita o compartilhamento. A calçada, a princípio, é do pedestre. Em situações específicas, é aceito o compartilhamento, inclusive está nas regras e nos manuais. Mas ele tem que saber que sempre, numa situação de compartilhamento, ele tem que respeitar o pedestre. A regra do trânsito ela é muito clara. O maior sempre protege o melhor. Então, assim, os veículos pesados, caminhões e ônibus devem proteger o veículo, que devem proteger o ciclista e devem proteger os pedestres. Então, essa ordem de importância do maior sempre proteger e cuidar do menor. Então, é a regra de boa convivência. Nos passaram, então, os deveres, então, dos ciclistas. Poderia trazer para a gente os exemplos, então, dos direitos? Ele tem direito de circular na pista de rolamento, né, quando não existe espaço demarcado para ele. Ele tem o direito de exigir que os veículos deixem um espaço de 1,5 m, que não tirem fino, né? Uhum. Então, assim, muitos, inclusive, acenam para os condutores, informando isso, né? Fazem o sinal de, tipo, se afasta dali. Eu acho que eles têm o direito, digamos, de usar toda a infraestrutura com segurança, né? E a gente tem, digamos, a obrigação, enquanto órgão público, de dar retorno e de melhorar as condições de infraestrutura para todos os usuários, né? Seja os pedestres, seja os ciclistas, para todo mundo. Então, são os direitos que todas as pessoas que circulam têm de cobrar, digamos, do ente público. Perfeito, muito obrigada. Muito bem. Também há um aumento na oferta de aluguel por parte de empresas do setor. Inclusive, recentemente, com a opção de bicicletas elétricas. Há regras diferentes para bicicletas comuns e elétricas? Elas são um pouquinho diferentes, sim, né? O nosso sistema de bicicletas credenciadas, ela tinha até agora 41 estações, em torno de 400 bicicletas. Novo credenciamento são 100 estações, então um aumento muito expressivo, né? E a novidade nesse novo credenciamento vem as bicicletas elétricas, que não tinham no sistema hoje em vigor, e também as bicicletas infantis, né, para estimular, então, essa utilização pelas crianças. E as regras são diferentes um pouquinho, sim. As bicicletas elétricas têm uma regra específica, tem uma resolução do CONTRAN, ela é uma novidade, digamos, digamos, uma novidade tecnológica mais recente. Então, elas têm que vir com alguns mecanismos de fábrica, por exemplo, indicador de velocidade, tem que vir campainha, espelho dos dois lados, eles não podem vir motorizadas só com o sistema de pedal assistido, o pneu tem que estar em condições de trafegabilidade, está tudo claro, digamos assim, no regramento para a utilização da bicicleta elétrica. As bicicletas comuns, o uso do capacete, é obrigatório, né? Tá claro na regra. A sinalização noturna também, frontal, posterior, lateral, é obrigatório também. Isso também vale para as bikes convencionais. A única diferença é que as bikes só precisam, por norma, ter espelho do lado esquerdo, né? E pedem também, digamos, sinalização noturna nos pedais, que na bicicleta elétrica não é exigido. Então, são pequenas diferenças, mas assim, o básico, o recomendável, o primeiro, né, pelo histórico que a gente acompanha, assim, o mais importante é o ciclista ser visto. Então, assim, usar roupas claras, ter a sinalização noturna, principalmente, usar capacete, que é fundamental, né?
e poder ser identificado claramente, numa situação assim, de dia cinza, mal iluminado, por exemplo, que ele possa ser visto. Eu acho que é um cuidado pessoal na utilização da infraestrutura, né? Perfeito, Então, no caso das bicicletas elétricas, Carla, elas são obrigatórias o uso do capacete. Isso. E quem controla esse uso é passível de multa? Como que funciona? Sim, é passível de multa, né? Digamos, no caso das bicicletas credenciadas, a pessoa fica impedida de fazer o credenciamento ou de renovar o credenciamento quando, normalmente, o nosso agente, ele vai lá, vai fazer advertência, vai orientar, vai indicar, vai explicar o porquê da importância, né? O pedal assistido, ele tem uma série de dificuldades, ele tem alguns arranques que a pessoa, se não está bem equilibrada, pode, no início, gerar uma queda mais fácil, né? Então, os agentes que trabalham em campo, que trabalham focados, nós temos vários agentes ciclistas, inclusive, né? Então, eles dão essa orientação. Inicialmente, não tem um caráter de autuação. Nosso trabalho é de orientação, porque as pessoas incorporando essa questão de segurança, elas passam a obedecer, né? E se não obedecer, aí tem mecanismos legais de impedir a utilização, a renovação do cadastro, enfim, outra situação, né? E falando um pouquinho sobre limite de velocidade, para as bicicletas elétricas e para os ciclistas, bikers, enfim, também? Sim, está claro. Conforme a infraestrutura, digamos, nos cursos que a IPTC monta para escolas de bikes, assim, então fica bem claro as orientações. Nos espaços compartilhados com pedestres, que às vezes tu tem ciclofaixa e tem um estreitamento e num trechinho tu sobe e compartilha um espaço de passeio que tenha espaço para pedestre e ciclista. Quando há compartilhamento, é claro que tem que haver redução de velocidade, 6 km por hora. Na área de infraestrutura cicloviária, ciclovia, ciclofaixas, 20 km é o que está na norma, né? E quando ele se mistura, digamos, ao tráfego normal, se recomenda 25 km por hora. Por que essa velocidade de 25 km misturada ao trânsito normal? Porque o foco do ciclista está muito na observação do entorno imediato, pavimentação, irregularidades do piso, situações que vão deixar ele, digamos, numa condução mais segura. E ele perde um pouquinho o contexto do entorno. Então, um ciclista que queira, digamos assim, acompanhar a velocidade de um carro, 40, 50, 60, a insegurança, a perda de observação do entorno, ela é muito grande. Por isso que essa determinação ela vem do Senatran, né, das resoluções, é uma regulamentação federal que vale para todo o Brasil, pelas questões de segurança, né, de cuidado com o entorno e da segurança com o próprio ciclista. Certo. E a sinalização de trânsito especial para ciclista ou é a mesma sinalização para os demais veículos? Bom, digamos assim, a sinalização básica, regulamentar, de sentido único, proibido ultrapassar, sempre vai ser a mesma, mas nós temos sinalizações específicas para ciclistas, indicando a placa regulamentar, aquela com bordo vermelho, a circular com o bordo vermelho. Tem específicas para ciclistas, para a área de ciclistas, indicando o compartilhamento, indicando o trânsito ciclista, inclusive para informar o condutor também, que ali é uma área que tem ciclista. Temos placas de advertência, elas valem para ciclista, elas valem para o condutor normal também. Então, assim, na verdade, é um mix de placas que informam o condutor da presença do ciclista e o ciclista da regra do trânsito daquele trecho da rua. Então, as placas que existem, todas, elas valem para os dois. Perfeito, muito obrigado. Bem. O papo está muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência.
Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Hoje nós temos conosco a diretora de mobilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Carla, quando não há ciclovia, onde o ciclista deve andar? Ele pode andar pela calçada? Pode, sempre que tiver sinalização permitindo o compartilhamento. Senão, pela regra do CTB, ele é proibido. Tem que haver o compartilhamento, tem que existir a placa regulamentar, que vai aparecer o pedestre e o ciclista, ou uma legenda de piso que informa que esse espaço pode ser compartilhado. E qual a alternativa que ele tem? Não existindo a infraestrutura cicloviária, sempre pelo bordo direito da pista. Em caso de rodovia, acostamento, quando não houver proibição. Tem algumas rodovias onde existe proibição de trânsito de bicicleta, né? E aí, nesse caso, então, só levando caminhando a bicicleta. Por exemplo, assim, aquele trecho da Castelo Branco com direção a Porto Alegre tem proibição de tráfego de bicicleta. Então, se a PRF passa ali, ela recolhe. Tem acostamento, ele é pequeno e tem muita utilização, então uma frequência muito grande de utilização pode colocar em risco o ciclista. Em algumas situações, então, os órgãos que legislam sobre rodovias, eles proíbem, mas na grande maioria, a recomendação, quando não tem proibição, é pelo acostamento. Uma das situações que a gente mais vê é a ausência dessa sinalização de que há um compartilhamento da calçada. Então, isso talvez gere alguns conflitos entre o pedestre e o ciclista, né? Sim, isso gera, eventualmente, são pequenos, não são em quantidades expressivas, né? Mas, assim, quando chega algum tipo de conflito, normalmente o pessoal do planejamento identifica que temos que melhorar alguma situação, né? Se tem muito pedestre, tem muito ciclista, então está na hora de separar, tem que achar espaço. Né? E a população pode procurar, no caso, a Secretaria de Mobilidade, solicitando essa sinalização, essa melhoria? Sim, é o que o pessoal mais faz, né? Então, assim, as demandas por melhoria, solicitação de serviços, elas são muito grandes ali na EPTC, na Secretaria de Mobilidade, então é constante, digamos, se ajuste essas melhorias, os projetos, e até pela dinâmica da cidade, né? Surgem rebaixos, surgem comércio, tem que alterar alguma coisinha, tem ampliações, muitas vezes, largamentos. Então, esses ajustes fazem parte do trabalho diário. Obrigado. E falando assim de forma geral para a população, onde que os ciclistas podem procurar o código de trânsito? Onde que estão os seus direitos? É um site? É uma cartilha? Como que ele faz para se informar? A EPTC tem uma cartilha educativa muito interessante para quem, digamos, vai iniciar na atividade ciclista, né? Ela é voltada também para o público mais infantil e para o público jovem, e com todas as regras básicas, os conceitos e o regramento. Então, isso a gente consegue disponibilizar e também está no site da Prefeitura, né? E a gente pode deixar também o contato da Coordenação de Educação da EPTC, que tem todo esse material e disponibiliza, inclusive em formato digital. E é um material extremamente válido e orientativo para famílias. No site da Prefeitura se encontra? Isso. Muito bem. Muito bem. E chegou aquele momento que nós adoramos aqui na nossa bancada. Recebemos perguntas, então, dos nossos telespectadores através do nosso WhatsApp. Vamos lá, então. Perguntas e sugestões. Vou começar com uma sugestão aqui hoje, então, começando diferente essa parte do programa. O nosso telespectador de telefone com final 4684, ele diz: boa noite, sugiro que sejam construídas ciclovias na parte interna dos grandes parques da cidade, como a Redenção e o Marinha. Acho que seria um ganho para a cidade e ajudaria a popularizar o uso da bicicleta. Marcos Feder, de Porto Alegre. Pois então, nós temos já uma primeira boa notícia para dar. Foi aprovada recentemente essa ligação, uma ciclovia no Parque Marinha, ali de frente ao Shopping Praia de Belas. Então, vai ser pioneira digamos assim, na utilização de demarcação de espaço em parques, né? E a gente gostaria que acontecesse em outras situações, por exemplo, a Redenção. Nós temos muitos ciclistas lá, utilizando muito, e eles pedem bastante esse espaço demarcado, e também os pedestres, porque em dias de chuva, o saibro vira um barro. Sim. Então o pessoal acaba usando a rua. Inseguro. Exatamente. Então, o pessoal da mobilidade ativa, pedestres e ciclistas, pedem essa pavimentação, esse cuidado, pelo menos periférico, e ligações mais interessantes para usufruir, inclusive com crianças, famílias, né? E está sendo super bem acolhido pela Secretaria de Meio Ambiente, para eles mamos.
e acho que vai ter o primeiro passo logo em seguida. Notícia. Que bom. Temos uma pergunta do Paulo Renato Martins, que ele é de Viamão. Na verdade, ele comenta que tem notado que os motoristas, em geral, não respeitam a ciclovia e insistem em estacionar em cima da ciclovia como se tivesse o pleno direito de fazer isso e colocam os ciclistas em risco por ter que desviar deles. Existe penalidade para isto? Sim, estacionamento sobre ilhas, canteiros, marcações viárias, marcações é passivo, é multa grave, passivo de autuação, né? Multa grave. Isso. E ele pode chamar o agente de trânsito para recolher aquele veículo estacionado na ciclovia, por exemplo? Normalmente ele é autuado. Nessa situação, raramente, porque normalmente os que estacionam sobre ciclovias são pequenas paradas para resolver problemas imediatos, não são pessoas que deixam o dia inteiro, são pequenas paradas, então nem dá tempo de guinchar, né? É o caso, inicialmente, de orientação, então os nossos agentes têm feito esse trabalho, e em Porto Alegre tem diminuído bastante, né, essa ocorrência. Nós também temos tentado manter o sistema, a infraestrutura cicloviária com manutenção em dia, com a sinalização bem pintada. Porque eu ia comentar exatamente sobre a cor da ciclovia, que as que eu acompanho são vermelhas, exatamente para gerar todo esse impacto visual ali do motorista, não é? Isso, pois então, logo no início, até foi uma pergunta bem interessante, no início da implantação do sistema cicloviário, nós usamos as áreas de ciclofaixas, todas chapadas vermelhas, todas. A própria Ipiranga, o trecho, ali a orla, ali ao longo, a Diário de Notícias também, tudo chapado vermelho. Por quê? Porque no início era novidade, então nós tínhamos que chamar a atenção do condutor que ali estava acontecendo alguma coisa diferente. Conforme a gente foi ampliando, nós simplificamos uma faixa. Só 2 faixas, uma vermelha e uma branca, e o chapado fica só no cruzamento, que é onde tem que ter a atenção de todo mundo, né? E o próprio manual incorporou isso. Então, começa, digamos, a ficar mais uniforme o desenho de cidade, chama atenção para os pontos de conflito, que são os cruzamentos, e já está se incorporando, digamos, um desenho natural da cidade, e não fica tão berrante assim também, né? Obrigado. Nós já estamos começando aí para os momentos finais do nosso programa. Muitas perguntas chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Então, vamos ver se dá tempo de responder 2. Pode ser, Carla? Claro. Vamos lá, então. O Ricardo Pereira, de São Leopoldo, quer saber se o ciclista pode cometer alguma infração e em que situação. Não, nenhum ente do trânsito, do componente do trânsito, pode cometer nenhuma infração em nenhuma situação, né? O pedestre não pode atravessar onde não deve, o ciclista não pode cometer infração nenhuma, o condutor não pode cometer infração nenhuma, porque a infração que qualquer um comete pode causar acidente com mais pessoas envolvidas. Então, essa consciência de seguir as regras de trânsito tem que valer para todo mundo que está circulando, para pedestres, para ciclistas e para condutores, né? Eu acho que isso é muito importante. Essa direção defensiva, não cometer infração, é fundamental para evitar acidentes sérios e graves. Perfeito. Tem mais uma pergunta do senhor Silvio Guterres, de Nova Santa Rita. Ele comenta que há cidades, inclusive no Rio Grande do Sul, que investem na substituição, ou investiram, das carroças de recolhimento de material reciclável por triciclos adaptados para a função. Teremos que responder depois diretamente para o senhor Silvio. Além da pergunta do Sr. Silvio, nós também temos mais algumas perguntas aqui no WhatsApp que chegaram e vão ser respondidas logo que terminar o nosso programa, então. Eu quero agradecer a Carmen Weinec pelos esclarecimentos e também quero te agradecer por ter aceito o nosso convite de ter vindo aqui no Papo Certo. Eu que agradeço muito a oportunidade e coloco a Secretaria de Mobilidade e a Prefeitura de Porto Alegre sempre à disposição. Eu acho que o tema é muito importante e a gente está sempre à disposição para conversar, para debater, para ouvir e para responder. Obrigado mesmo. Obrigado também pela sua audiência. Lembrando que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos então na segunda-feira ao vivo para mais um Papo Certo, dando início a uma série de entrevistas com os candidatos gaúchos ao Senado. E se você tem alguma pergunta sobre esse tema, pode mandar então aqui pelo nosso WhatsApp 3029 8080. Até lá!